Vistoria de imóvel alugado. Por que é tão importante? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Alugar um imóvel demanda uma série de cuidados para evitar um mau negócio. É muito importante inquilino e proprietário conhecerem suas obrigações e seus direitos. E um dos pontos que muitas vezes passa despercebido é a vistoria do imóvel. Para falar sobre a importância dessa vistoria, o nosso convidado de hoje é Marcel de Toledo. Ele, que já atuou como advogado no ramo imobiliário, já teve sua própria imobiliária e já foi corretor de imóvel. Hoje é diretor de marketing digital do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Fabiana. Marcel, afinal, por que a vistoria de imóvel alugado é tão importante? Bem, eu todos já sabem que a vistoria é importante, né? Mas existe uma lenda, né? Assim que não faz sentido até, que a vistoria ela tem a função só para o inquilino, ou seja, só beneficia o inquilino uma vistoria. E isso não é verdade, tá? A vistoria ela também beneficia o locador em muitas questões, e aí eu vou aqui até expor uma situação básica, né? Vamos Sim, supor, vamos supor que o imóvel ele é antigo, tá? E o inquilino ele alugou o imóvel pelo um preço mais em conta, justamente pelo imóvel ser mais antigo, antigo. né? Então, os imóveis, o que, que acontece? Os imóveis mais antigos, todo mundo já sabe, são geralmente maiores, banheiros maiores, porém, os azulejos antigos, pias que não são como hoje na Não são modernidade, modernos. as cores já às vezes não agradam muitas pessoas, mas o preço fica interessante, e para o locador também é interessante alugar um pouco mais baixo, porque ele não quer gastar dinheiro para modernizar. Então, é importante também o locador, ou seja, o proprietário, fazer uma boa vistoria, mencionando que o imóvel é antigo. Não adianta colocar cláusulas que está em perfeitas condições. Não, ele tem que mencionar, né, que esse imóvel é antigo, e que ele pode sim ter defeitos. É um azulejo que está trincado, e ele tem que expor isso nesta vistoria. Tá? Aquelas Sim. cláusulas, que é um grande erro também que a gente ouve muito, mas existe cláusulas no contrato dizendo que o imóvel está em perfeitas condições e não sei o quê, etc. e tal, então a vistoria não é tão importante. Eu já ouvi isso até de administradores, né? Que a vistoria não é tão importante porque o contrato já menciona. Agora, quando você cai na justiça, eu já vi muitos julgados nesse sentido, cai na justiça aonde ele vem expor no que o contrato consta que o imóvel está em perfeitas condições de e na realidade, quando o juiz pede uma perícia, que às vezes acontece, né, de chegar nesse nível, pede uma perícia, esse perito vai no imóvel, ele vê que o imóvel é antigo, e aí ele volta na perícia, vai constar todas as questões, e o juiz, o que, que ele vai fazer? Existe até um artigo de lei que anula cláusulas do contrato, isso está na lei do civil, inclusive na lei do inquilinato, que anulam cláusulas que elas não são verdadeiras, né? Então, só constar no contrato que está em perfeitas condições de habitar, muitas vezes não tem validade jurídica, né? Então, a vistoria ela tem essa função importante para as duas partes e também é importante para a administradora, porque se a administradora come bola, deixa de fazer uma boa vistoria, não constando alguns dados, e aí chega no final do contrato, o imóvel está com problema, esse inquilino ele foi, danificou algumas partes do imóvel,
e não colocou na vistoria, não fez uma vistoria bem feita, ele também pode responder, né, por não ter feito uma vistoria adequada, porque ele foi no contrato de administração, estava constando que ele tinha essa obrigação e ele não tomou esses cuidados. Então ele pode também arcar de algum momento uma ação própria Sim, e pagar alguns até para arrumar o imóvel de coisas por ele não ter feito um bom serviço, né? Então é importante a vistoria para as duas partes. E uma coisa também que eu acho uma coisa que eu acho importante citar aqui é que não pode o locador, ou seja, o proprietário, recusar fazer uma vistoria, tá? E nem a administradora. Eu vou citar o artigo de lei sim. aqui, que é o artigo 22 da Lei do Inquilinato, e seu artigo 22 da Lei 8.245, que fala: o locador é obrigado a, ou seja, o proprietário é obrigado a, inciso 5, fornecer ao locatário, caso ele solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Ou seja, se o inquilino quiser uma vistoria mais bem feita, Detalhada. detalhada, ele pode exigir. Inclusive, é um erro de muitas pessoas, muitos, inclusive de advogados que eu já ouvi, e já vi muitos julgados sobre o assunto, que fala assim, depois que assinou, acabou. Não, esse artigo, ele fala da sua entrega, mas, por exemplo, se logo que entregou as chaves para o inquilino, tem uma vistoria, ali foi feita essa vistoria, e esse inquilino localiza alguns defeitos e não quiser complementar nessa vistoria esses defeitos, o inquilino ele pode reclamar, inclusive entrar com uma ação própria, né? Sim. Então ele não pode o locador, o proprietário, recusar fazer um auditamento dessa vistoria, mesmo após a assinatura do contrato. Exemplo: o inquilino entra, uh, uh, mal ele começa a morar lá, ele descobre que não tem pressão, o chuveiro. Estou dando um exemplo, né? Tá. Não tem pressão suficiente para ligar o chuveiro, ele precisa instalar alguma bomba, alguma coisa assim, para poder funcionar e tudo mais, né? O inquilino, o proprietário, não pode se recusar caso ele fale, olha, eu quero mencionar que aqui não tem pressão, que tem um problema isso, ele não pode se recusar, o locador, a não ser que seja um inquilino que esteja pedindo algo na vistoria, algo esdrúxula, né? Aí é óbvio que Sim. não faz menor sentido. Então, e outra coisa que acontece, eu falo isso por experiência, né? Tá. Hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica, um celular, e eu acho improvável, muito improvável, uma administradora, ou seja, uma imobiliária, se recusar a colocar algo logo de início do contrato, né? Descobriu que tem um problema, mandou para a imobiliária, olha, fez um filminho que está aqui, e a administradora se recusar a colocar na vistoria. Acho muito improvável, porque para a administradora é interessante que esteja constando esses defeitos, né? Para ele não ter problemas futuros. E E ali, solucionar o quanto antes, né, também. com certeza, né? Se o problema, porque se é um problema estrutural, que é de habitabilidade do imóvel, o locador, o proprietário, ele precisa arrumar, é estrutural, né? Então, Sim. a não ser que conste no contrato que o inquilino está ciente que tem aquele problema e, e aí realmente uh, uh, não tem o que fazer, né? Se já constar no contrato o defeito e o inquilino assinou o contrato aceitando aquele defeito. Vou dar um exemplo que aconteceu na prática, né? A gente tinha um imóvel que era antigo e ele tinha uma infiltração que ele não tinha como consertar aquela infiltração na garagem, né? Então era uma garagem que tinha uma infiltração grave da terra, né? Então era uma parede que era encostada na terra e aí tinha uma infiltração que não tinha solução, né? E a gente alugou
demonstrou para o inquilino e falou, olha, essa infiltração não tem jeito, por isso que a gente está alugando um pouco mais barato, porque essa infiltração vai existir sempre na sua garagem. Então, você está ciente disso? Não tem como se reclamar depois. Fez o contrato, ciente que está aquela infiltração na garagem, Aí, queria conviver com aquele problema para sempre, até o final da locação, e está tudo certo. e Não tem cobrou um como. valor mais em conta da locação. Sim, a locação era mais em conta. Uma locação, Sim, vamos citar um exemplo. A locação que era R$ 2.000, alugou por 1.500, por sim, 600, por causa sim, desse problema e de outros, às vezes, que existem no sim, imóvel, né? sim, Que o locador, ele não, o proprietário, ele não falou, não vale a pena eu quebrar toda essa parede, fazer uma estruturação, não tem, o custo-benefício não vale a pena, né? Então alugou mais barato, o inquilino está ciente, acabou, né? Então, por isso que é importante uma vistoria bem detalhada para assegurar as duas partes e também a administradora, entendeu? sim. Eu, Você, com a sua experiência, como que você recomenda fazer essa vistoria? olha, as vistorias, o ideal perfeito é ser por escrito e com fotos, né? Você pode, e essas fotos hoje, como a gente já está com impressoras mais econômicas e tudo mais, fotos impressas, né? De preferência que sejam textos, para facilitar um pouquinho a compreensão na vistoria, né? Textos com fotos juntos, né? Mas Sim, nada impede da vistoria ser feita toda por escrito e posteriormente ter as fotos, né? sim, entendi. E agora eu já vi também alguns casos, a gente fazia vídeos também, tá? Esses vídeos só em casos muito graves, tá? Assim, aqueles vídeos às vezes não tem como assinar e nada, então ficavam Uhum, guardados em nosso arquivo, né? Que eu acho interessante também, né? Ficar no arquivo, na administradora, dentro da administradora lá um arquivo de vídeo que passou pela casa, fez escaneou a casa e guardou aquele arquivo. Para que se um dia vier reclamar, você vai lá, abre aquele vídeo e assiste tudo, que está tudo escaneado, pausa quando tem um problema ali e você visualiza o problema. As fotos digitais são interessantes também, porque elas podem ser ampliadas e às vezes você não enxerga, né, nas fotos menores, você não enxerga determinado defeito. Se ela está uma foto de alta resolução, você amplia e fala, opa, aquele defeito já existia. Aí não tem como o locador reclamar, né? Porque a gente já viu situações bastante assim loucas, né? Do proprietário falar, olha, mas aquilo não estava. A gente vai lá na foto de alta resolução e consegue enxergar o defeito que já existia, né? E vice-versa. Né? O inquilino também ele pode reclamar de alguma coisa, e falar, opa, peraí, na vistoria já constava aqui que já tinha esse problema, então não tenho que argumentar, entendeu? Ah, e basicamente é isso. Eu acho que a vistoria ela não foi feita só para uma das partes, não. Tá? Isso que é um grande erro, que achar que é só para o inquilino. é, E a imobiliária, eu também ouço muito que a imobiliária fez a vistoria maquiando. A imobiliária geralmente não tem interesse de maquiar. Tá? Ela não tem interesse de maquiar. Ela prefere resolver o problema logo no início. Se ela souber que tem um problema, geralmente, tá? As boas administradoras, se ela souber de um problema lá de imediato, ela vai tentar já negociar de imediato. Ou sim, se, depois vai sobrar para ela também, né? antes da assinatura do contrato. Olha, estou vendo aqui um defeito, vamos negociar da seguinte maneira? Aí vai depender de cada negociação. O inquilino, você conserta, eu abato aqui no aluguel, tá? Esse conserto aqui, ó, o orçamento, estou sabendo que o orçamento é X, você paga para consertar, a gente desconta nos 6 primeiros meses de aluguel, ok? Isso vai depender de caso a caso. Ou o contrário, locador, olha, tem um defeito aqui, vamos dizer que é um locador que tem mais posses, né? O locador chega e fala, o proprietário, né? Chega e fala, não, vou arrumar agora. Ok, está aqui o orçamento, vamos arrumar agora. E a administradora tem um papel, às vezes, também fundamental, principalmente as administradoras menores, tá? Eu vou falar
da, da, disso que está acontecendo no mercado hoje, né? Eu sou muito a favor das administradoras menores, porque as administradoras menores, elas geralmente conseguem resolver as coisas mais rápido, tá? Então elas conhecem um bom encanador, ela conhece um bom eletricista, então elas mesmas indicam esses fornecedores, vamos dizer assim, né, esses prestadores de serviço, que vão lá fazer um laudo, né, imparcial para as duas partes, vamos dizer assim, e resolve o problema, e tem a garantia ainda, né, porque esse fornecedor fala, não vou dar mancada com essa imobiliária, porque ela me passa serviço toda semana, né, então, e já as administradoras muito grandes, às vezes eu falo as que estão com app, que estão trabalhando mais online, vamos dizer assim, elas não fazem esse tipo de prestação de serviço, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também nesse quesito. Às vezes tem os seus benefícios, a administradora é muito grande, e às vezes tem os contras, né, das administradoras Sim. muito grandes também. E nas locações direto? Nas locações diretas, os riscos são enormes, e eu tenho observado os comentários do YouTube, por exemplo, dos vídeos que a gente tem feito aqui, e Sim, vou falar que 90% dos casos são problemas gravíssimos, que eu leio, às vezes eu fico impressionado, são sempre locações diretas. sim. Tem administradoras no meio? Tem administradoras no meio, né, desses comentários negativos. Mas sempre menciona, mas quando eu aluguei eu sabia que o imóvel era antigo. Então, aí vai do bom senso de todo mundo saber o que tem que ser feito, né? A administradora tem que lá, ela vai ter mais malícia, mas malícia é a palavra errada. Ela vai ter mais controle do que é o certo, do que é o errado, né? Sim. E ela vai tentar apaziguar essas duas partes, terminar com esse conflito da melhor maneira possível. E a gente já gravou diversos vídeos, já falamos várias vezes aqui no canal, né? Que é importante você contar com uma imobiliária, com uma administradora na locação de imóveis. Para ambas as partes, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Com absoluta certeza, né? Ela tem a administradora, ela vai salvaguardar as duas partes. Claro, Sim, tem administradoras e administradoras, né? sim, Sempre. E também tem imóveis e imóveis. Eu também já vi locadores que não querem fazer algumas reformas, mesmo com as imobiliárias praticamente expondo para elas, para esses locadores, para esses proprietários, que ele precisa executar, que ele tem que executar, que tá, inclusive, que é a obrigação dele, mas não tem, às vezes, como obrigar, né? E aí, se o inquilino ele se sentir muito lesado, que ele não tem obrigação de arrumar determinadas coisas, ele pode sair do imóvel sem pagar multa, sem pagar nada. Ele só precisa notificar, documentar, muito bem feito, tá? Eu deixo isso bem claro. Não adianta sair do imóvel, mandou uma mensagem por WhatsApp, estou saindo do imóvel. Não, tem que dar o tempo. Então, notificou que tem um problema, dá um prazo lá de X dias para resolver o problema. Eu digo de problemas graves, tá? Não estou falando de problemas sim. pequenos. Se o locador não resolver, ele está se achando injustiçado, ele pode sim notificar dizendo, olha, estou desocupando imóvel em X dias. Esse é meu prazo. E eu não vou pagar a multa, porque quem não cumpriu com o contrato e com a legislação foi o locador, foi o proprietário que não resolveu o problema sério de habitabilidade do imóvel, de habitação e tudo mais, né? Então, é uma parte hidráulica, uma parte elétrica grave, uma infiltração muito grave. Às vezes o inquilino ele vai arcar com uma troca de telhado que custa 30, 40 mil reais, não faz o menor sentido, né? Então ele não tem ele está lá morando há um ano, descobre uma infiltração de um telhado de 30, 40 anos, ele não tem nada a ver com isso, né? Então, descobriu que tem uma viga importante, tem que trocar o telhado inteiro. Não tem que arcar com isso, entende? Então tem que ter o bom senso, e a administradora vai ter esse bom senso, geralmente,
para resolver os problemas. Sim. E é isso. É isso. Então, a vistoria é importante para ambos os lados, proprietário e inquilino, e até mesmo para a administradora. Certo, Exatamente. Marcel? Certo. Marcel, obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, pode virar um novo material. Até o próximo vídeo.